Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para Roraima. Vamos para o município de Boa Vista conversar com Alcione Nicoletti, que é engenheiro agrônomo e também produtor rural lá no município. Vamos entender como é que está aí a finaleira do plantio da soja. Seja muito bem-vindo, Alcione. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui. Nós aqui agradecemos a disponibilidade. Alcione, me diga uma coisa, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui, você comentou que a semeadura da soja já está quase no final por aí. Quantos por cento de área, mais ou menos, já foi plantada? Sim, Letícia, nós acreditamos em um número muito próximo aí dos 100%, né? Na casa de 98%. Algumas áreas um pouco mais difíceis de serem implantadas, áreas mais encharcadas, nesse momento chove bastante, é uma semana, e o produtor está com dificuldade nessas finalizações, mas, de maneira geral, muito próximo aí dos 100%. Então, Alcione, só para a gente contextualizar quem está nos assistindo, desde quando iniciou o plantio até agora, como que está o comportamento do clima? Já que você citou que essa última semana tem sido de chuvas intensas e isso tem contribuído para que o solo fique muito encharcado e dificulte a finalização do plantio. Explica para a gente, então, desde o início da semeadura até agora, como tem sido o andamento do clima. Sim, Letícia, nós até já havíamos nos programados para isso. Esses extremos de clima, eles atingem bastante nós aqui na extremidade norte do país, como a extremidade sul, a gente está vendo bastante chuvas. Esse corredor de umidade, ele passa por aqui e, claro, deixa bastante chuva. Nós, na fase inicial, aí no dia 20 de abril, a gente começou com chuvas um pouquinho abaixo da média e os agricultores se anteciparam e plantaram mais cedo, acertadamente, mesmo porque a gente orientou para isso, já que a gente tem aqui histórico aí de 10 a 15 anos já de plantio de soja, e a gente sabe que nos anos de laninha, as chuvas começam e quando começam elas vêm forte realmente. Então, o produtor começou aí os plantios aí a partir do dia 20 de abril, foram muito bem até aí o dia 15, 20 de maio e agora essa última semana com bastante chuva. Então, quem atrasou um pouquinho ou está em áreas abertas esse ano, tem um pouquinho de dificuldade para terminar, mas de maneira geral, a gente não vê problemas assim de sair fora dessa janela, mesmo porque Laninha aqui chove bem até o final do ano, então a gente não teria problemas aí de estender esse calendário de plantio até o dia 5 a 10 do mês que está entrando, porque ele vai ter chuvas até o final do ciclo sem problemas nenhum. É mais uma questão operacional mesmo, que às vezes o agricultor fica ansioso para terminar o plantio e tá certo ele, mas não vejo problemas com relação a isso daí, não. Ou seja, a laninha já vai se desenhando por aí no estado de Roraima. Exatamente, a gente sempre acompanha as previsões aqui e a gente já percebe uma mudança bem drástica realmente de clima. Nós vamos ter um ano com bastante chuvas e aí a gente precisa tomar cuidados que o ano passado a gente não tomou, passou tranquilo, né? A gente já orienta os nossos colegas produtores a fazer um reposicionamento de fungicidas, antecipar o máximo que puder as aplicações, porque é um ano que promete ser um pouco mais pesado na questão de principalmente manchas foliares, antracnose, essas doenças aqui, elas pegam um pouco mais e com alta temperatura e alta umidade e solos com pouca palhada ainda, porque são solos novos de cultivo, é muito provavelmente que você tenha problemas com relação a essas doenças. Então, fazer uma antecipação, já que a gente está percebendo essas mudanças climáticas, é fundamental para a gente tentar evitar ao máximo esse tipo de problema. Eu vou pedir para o Matheus colocar aqui para a gente, Alcione, as fotos que você gentilmente nos enviou para a gente mostrar para a nossa audiência essa soja que já está emergindo. Estão uns campos muito bonitos, umas fotos muito bonitas, aliás.
E Alcione, eu gostaria de saber, já que você comentou que nessa última semana tem chovido bastante, já tem algum risco dessa umidade no solo excessiva, de já trazer algum risco em relação a doenças fúngicas para a soja, ou não, isso deve vir um pouco mais para frente? Nós temos lavouras já no início de canivete, floração plena, as primeiras áreas plantadas, o produtor que arriscou um pouco mais no início, e temos lavouras ainda na fase de emergência. Então, como a maioria desses fungos estão presentes no solo ou em restos culturais, é muito provavelmente que eles já estão aí prontinhos para atacar a planta. Então, é sempre bom ter o acompanhamento técnico para a gente indicar o melhor posicionamento. Aí tem uma variação de produtos, de cultivares, de clientes. Eles estão atentos, né? A gente gosta de acompanhar, procura orientar também, para a gente não ter esse problema. Mas é possível sim que já tenha. Mas também não adianta a gente se desesperar. Isso já está na conta, o produtor já fez esse reposicionamento, e eu acho que nesse aspecto está tranquilo. É a questão mesmo operacional, para o cliente consiga realmente entrar no campo e fazer o que é preciso. Tá certo. E Oi, só perdão. para lembrar, Letícia, assim, não que tenha chovido tanto em volume nos últimos dias, mas o tempo tem ficado fechado. Então, o que acontece? Isso é bem propício à entrada de doenças. Então, realmente tem que estar alerta, não pode baixar a guarda em nenhum momento. Tá certo. Alcione, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Ok, Letícia, tenha um bom dia, um grande abraço. Então estivemos com o Alcione Nicoletti, que é engenheiro agrônomo e também produtor rural lá em Boa Vista, em Roraima, nos trazendo as informações a respeito do plantio de soja por lá, que já está no finalzinho, cerca de 98% das áreas plantadas, só faltam ali os acabamentos, e por causa de chuvas que têm trazido uma quantidade de umidade ali no solo substancial, essa finalização do plantio ainda não terminou. E segundo o Alcione, essas chuvas elas já são ali o Laninha se desenhando, né, ali naquela região do país. Então já tem essa sinalização desse fenômeno acontecendo e, inclusive, devido a essa questão das chuvas, das altas temperaturas, da baixa insolação, inclusive nesse momento, o Alcione ele já pontuou que os produtores de lá já estão reposicionando ali as suas estratégias em relação a fungicidas, justamente para poder fazer as entradas, fazer os tratos culturais para prevenir doenças fúngicas, que é o que pode acontecer então nessa safra de soja por lá. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.